controle de tudo. Amém? O tema da minha mensagem hoje é: de que lado você está? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: de que lado que você está? Vire para trás, fala assim: de que lado você está? Pode perguntar não ofende. Você que trouxe a sua Bíblia, e você que está com fome de Jesus, você que está com fome da palavra, abre lá Lucas capítulo 7, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Quem achou pode dar uma glória a Deus aí. Diz assim o texto: e aconteceu que no dia seguinte Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta aí. A gente vai dar uma passeada nos evangelhos, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite, amém? Muitas vezes nós lemos as escrituras e nós não nos atentamos aos detalhes. E Deus, Ele é um Deus de detalhes. Fala assim: Deus é um Deus de detalhes. A palavra do Senhor, ela é riquíssima em detalhes. E preste atenção, os detalhes que muitas vezes passam desapercebidos fazem toda a diferença. Porque se não tivesse necessidade, esses detalhes não estariam ali. Quem concorda comigo? Um detalhe muito importantíssimo, que muitos não percebem, até mesmo os que estudam a palavra, que lêem a palavra, é que a Bíblia, ela é muito clara e muito específica ao diferenciar dois grupos de pessoas que seguiam Jesus. Um dos grupos é a multidão, fala multidão, e o outro grupo de pessoas são os discípulos, fala discípulos. São dois grupos que frequentavam os mesmos lugares e que ainda hoje frequentam os mesmos lugares. São dois grupos que seguem o mesmo Jesus, que ouvem as mesmas palavras, porém as suas motivações e o resultado disso faz toda a diferença no final. Ainda hoje, dentro das igrejas, dentro da igreja, inclusive dentro da nossa igreja, existem muitos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Só que ainda se encontra, infelizmente, pastor, pessoas que só fazem parte da multidão. E hoje você vai sair daqui sabendo se você é um discípulo ou se você é apenas mais um na multidão. Jesus, preste atenção, Jesus, Ele nos convida, Ele nos chama para ser discípulos. Mas só que não vai ser Ele que vai definir isso. Quem vai definir isso vai ser você e eu. As nossas escolhas, as nossas atitudes é que vão definir isso. E a maior prova disso é um dos 12, Judas. Jesus chamou Judas para ser discípulo, para ser um apóstolo. Mas só que ele se contentou em apenas ser um dos 12. A Bíblia, se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre quando Judas é mencionado, ele nunca é mencionado, aliás, ele é mencionado uma vez só como discípulo. O resto das vezes, todas as vezes que fala de Judas, fala assim: Judas, aquele que fazia parte dos 12. Ou seja, ele estava no lugar, mas ele apenas fazia parte, ele não era um verdadeiro discípulo. Depois você olha lá, se você achar mais que uma vez, você pode me falar. Eu encontrei uma vez só que João, no capítulo acho que 12, se eu não estiver enganado, fala que Judas era discípulo. O resto só fala assim que ele fazia parte apenas do grupo dos 12. E Jesus, Ele nos chama para ser discípulo, não para fazer parte apenas de um grupo, mas para ser um discípulo fiel, que tem o cheiro dele, que fala as mesmas palavras que a dele, que ama como ele ama. Quem está me entendendo aqui, dá uma glória a Deus. Abre João capítulo 6. Vai um livro para frente, João capítulo 6, versículo 1.
achou, dá um glória a Deus. Quem achou, dá um aleluia. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 3: Então Jesus subiu ao monte e se assentou com os seus discípulos. O primeiro texto que nós lemos, Lucas capítulo 7, diz que a multidão e os discípulos seguiam Jesus. Só que aqui João capítulo 6 fala que eles não apenas seguiram, mas continuava a seguir Jesus. Só que no versículo 2 desse texto que nós lemos, revela qual que era a motivação da multidão. Põe aqui para mim, por favor. 6:2. Fala assim, ó: e grande multidão continuava a segui-lo porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, a multidão estava seguindo Jesus, Lucas, porque via os milagres que ele fazia. A multidão sempre foi atraída pelas mãos de Jesus, por aquilo que ele podia fazer, por aquilo que ele podia dar. E na continuação diz no versículo 3, que quando ele subiu no monte, quem se assentou com ele foram os discípulos. Porque a multidão, ela sempre está atrás dos seus próprios interesses. Ela sempre segue Jesus porque está precisando de algo. Mas os discípulos não, os discípulos seguem e continuam a seguir e desfrutam da presença, enquanto a multidão só está atrás dos presentes. Irmãos, vou falar algo que eu tenho propriedade para falar. O melhor de tudo, de ser cristão, de conhecer Jesus, de receber o Espírito Santo, é você poder desfrutar da presença de Deus. É muito melhor do que presentes, é muito melhor do que milagre, ainda que sejam importantes, ainda que sejam necessários. Mas o melhor de tudo é você poder desfrutar daquilo que Jesus tem para te oferecer, não somente presentes, porque normalmente os presentes eles têm prazo de validade, irmão. Normalmente o que Jesus tem para te oferecer aqui na terra vai perecer, vai acabar. Quem está me entendendo? Só que a presença na vida dos discípulos, de quem é discípulos, nunca vai passar. Porque você pode viver aqui nessa terra, na sua jornada terrena, como um discípulo e desfrutar todos os dias da sua vida da presença de Deus. Você pode desfrutar de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E eu sempre falo para os jovens, falo assim: o lugar que eu mais sinto a presença de Deus é na minha casa, é no meu quarto. Tem uma salinha lá na minha casa lá que eu fecho a porta, irmãos. Deus fala comigo, Deus ministra Deus me corrige, eu sinto o amor de Deus. E isso não vai se acabar, porque quando eu morrer, irmãos, eu vou desfrutar da presença dele ainda. Eu vou estar eternamente desfrutando da presença do meu Senhor. Só que os presentes aqui vai ter prazo de validade, vai acabar. Enquanto quem faz parte da multidão segue Jesus até quando convém. Segue até quando convém, porque na maioria das vezes, quando Jesus ele curava alguém, ele fazia um milagre na vida de alguém, ele falava assim: levanta e anda e vai para a tua casa. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Recebe a tua cura, entra na cidade e mostra-te ao sacerdote. Vai e não peques mais, vai, você já recebeu o que você queria. Na maioria das vezes era assim que alguém da multidão procedia. Ela recebia o milagre e voltava para a sua vida, voltava para a sua rotina. Porque o encontro com Jesus, para quem faz parte da multidão, só rendeu um alívio para a vida terrena. Enquanto Jesus prometeu, Ele nos falou através da sua palavra que Ele tem descanso para as nossas almas. Isso que é maravilhoso, irmãos. Isso que é maravilhoso na nossa vida. Abre lá Lucas capítulo 9. Volta lá em Lucas. A multidão segue. A multidão frequenta a igreja. A multidão vem nos cultos. Mas
Mas só que a multidão, irmãos, não sabe nem quem ele é. Eu vou te provar na Bíblia. Olha só o que diz o texto. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os seus, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo, eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros dos profetas antigos que ressuscitou. Versículo 20. E disse aos discípulos: e vocês, quem dizem que sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Irmãos, a multidão está seguindo, mas não sabe nem quem ele é. Não conhece os segredos de Deus, não conhece o coração de Jesus. Aqui Lucas 9,18 ele fala que Jesus ele se dirige aos discípulos com quem ele tinha intimidade, com quem caminhava junto com ele. Ele fala assim: quem que a multidão está dizendo que eu sou? E olha a resposta dele, ele fala assim: ó, a multidão está dizendo que você é João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é algum dos profetas antigos que ressuscitou, está cheio do poder, está curando, está fazendo milagre. Só que quando ele vira para os discípulos, ele fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? E ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem está me entendendo? Porque só quem anda com ele de verdade sabe quem ele é, o poder que ele tem, enquanto a multidão está boiando. Porque os discípulos conhecem de verdade, e quanto mais conhece, mais busca intimidade com ele. Quanto mais você conhece Jesus, mais você vê que você não sabe nada, e mais você se entrega a ele, mais você busca a presença dele, mais você busca conhecimento da palavra dele. Porque quando se tem um encontro com Jesus, irmãos, muda tudo na sua vida. Uma vez um jovem que frequentava a usina, ele começou a participar dos cultos, e ele teve alguns problemas na antiga igreja dele. E o pastor dele ligou para o pastor Moisés para falar desse menino. E ele pegou e falou assim: ó, o tempo vai mostrar quem ele é, porque ele tinha saído brigado da igreja dele. E quando alguém chega na igreja, a gente não quer saber do passado da pessoa. Eu não quero saber do passado de jovem nenhum. Eu quero saber o que ele vai produzir daqui para frente, o que ele vai ser comigo. Porque eu creio, assim como Deus me restaurou, Deus transformou minha vida, ele pode restaurar de qualquer um, irmãos. Só que aquele pastor falou algo, e eu confesso que eu fiquei meio mordido com ele. Eu falei: ele está com ciúmes, pastor, porque ele saiu da igreja lá, não dá ouvido para ele não. Ele falou assim: ó, esse menino é uma bênção, esse menino, ele faz, ele se envolve, mas só que ele não teve um encontro com Deus. E passou o tempo, esse menino desviou e foi para o mundo do crime, e está perdido, misericórdia, está perdido mesmo. E quando aconteceu tudo isso, eu lembrei da palavra daquele pastor, que ele não tinha tido um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, irmãos, Deus vai te catar, ele vai te torcer, ele vai te moer, ele vai te mostrar quem você é, o que você precisa mudar na sua vida. E a partir daí você vai ter outra perspectiva da sua vida com Cristo. E a maior prova disso está na Bíblia, João 7,5. A Bíblia fala que os irmãos de Jesus, eles não criam nele, eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Para os irmãos de Jesus, Jesus era apenas o filho do José e da Maria. E a Bíblia diz que eles não acreditavam em Jesus. Só que Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele fala que depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou para alguns dos seus discípulos e apresentou para Tiago, irmão de Jesus, aquele que a Bíblia fala que não acreditava nele. O encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, fala que Jesus apareceu uma luz muito forte e falou: Saulo, por que você me persegue? E aquele encontro que Paulo teve com Jesus mudou totalmente a vida, o ministério.
Paulo foi o homem mais influente daquela época. Ele produziu mais da metade do Novo Testamento. E Paulo ele fala que Tiago teve um encontro com Jesus, o próprio irmão de Jesus. Ele não relata detalhes desse encontro, ele só fala que Jesus apareceu para Tiago também. Creio eu que foi uma experiência poderosa, uma experiência maravilhosa, porque na carta que Tiago escreve às 12 tribos de Israel, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele começa a carta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. De rejeitado, Jesus passou a ser Senhor da vida de Tiago, por causa de um encontro que Tiago teve com Jesus. Está aqui, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não começou Tiago, irmão de Jesus, porque ele era meio irmão de Jesus. Ele começou: Jesus é o meu Senhor, eu sou servo de Jesus. Ele não é meu irmão, ele é o próprio Deus. Tudo porque ele teve um encontro, uma experiência, e isso mudou tudo na vida de Tiago. De rejeitado, Jesus passou a ser Senhor. E ele se descreve como servo de Jesus. Sabe por quê? Porque quem é discípulo tem Jesus como Senhor e serve Ele, e entende que foi chamado para servir, foi chamado para dar continuidade na obra que Cristo iniciou. Mas quem faz parte da multidão tem Jesus como um servo e só quer ser servido por Ele. Eu preciso da minha bênção, Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então toda vez que você clama pela sua bênção, você está falando que Ele não te abençoou, e a Bíblia diz que Ele já te abençoou. A única coisa que nós como discípulos temos que aprender a tomar posse da bênção que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Então você não precisa mais ficar chorando por bênção, ficar vindo aqui para querer ser servido por Ele. Você tem que vir aqui para entregar, você tem que vir aqui para conhecer, você tem que vir aqui para se apaixonar cada dia mais por Ele. Porque Jesus, irmão, Ele é apaixonante. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu experimento, mais eu quero experimentar. Só que a multidão não entendeu isso. A multidão quer ser servida por Ele. A multidão, ela quer uma porta de emprego melhor. Você pode ter, irmãos. Eu também oro para que Deus abra uma porta melhor de emprego para mim. Só que isso não pode ser a sua maior motivação de estar aqui. A multidão quer milagre, eu também quero ver milagre. Mas essa não é a minha maior motivação. A minha maior motivação é vir aqui adorar quem Ele é. Quem está me entendendo? Você pode observar nas Escrituras que na maioria das vezes que alguém da multidão se dirigia a Jesus, nunca chamava Ele de Senhor, sempre chamava Ele de Mestre. Pode observar isso, a maioria das vezes. Raramente alguém chamava Ele de Senhor, alguém da multidão. Um jovem rico, ele chega e fala assim: mestre, a pastora Aline citou isso aqui, mestre, bom mestre. Mentira, ele fala bom mestre. Os fariseus sempre reconheciam Jesus como mestre, porque de fato Ele era um mestre, mas Ele não era só mestre, Ele era Senhor. E a palavra Senhor no Novo Testamento, ela está no grego, nos escritos originais, no grego. E a palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios, que significa aquele, preste atenção nisso, aquele a quem coisas ou pessoas pertencem e tem o poder de decisão, de escolha sobre a vida dela. Irmão, se Jesus é o seu Senhor, a sua vida não é mais sua, a sua vida é dele. Você perdeu. Se Jesus é o seu Senhor, a sua casa não é mais sua, a sua casa é dele. Se Jesus é o seu Senhor, a sua vida financeira não é mais sua, a sua vida financeira é dele.
Se Jesus é o teu Senhor, a sua saúde não está nas mãos dos médicos, a sua saúde está na mão de Jeová Rafá, o Senhor que sara. Mas muitas vezes nós não desfrutamos disso, infelizmente, porque nós não temos esse entendimento. Nós temos mais Jesus como mestre, porque se Ele for o Senhor da sua vida, Ele vai ser seu salvador, Ele vai ser seu provedor, Ele vai ser tudo para você, tudo que Ele precisa ser. Quem está me entendendo? Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Sim? Lucas 22, não precisa abrir, Lucas 12, 22. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não fiquem preocupados com as vossas vidas, quanto há de comer, com o que há de vestir. Olha só o que Jesus fala. Ele fala dirigindo aos seus discípulos. Jesus falou para não ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que vai ser o seu amanhã. Mas preste atenção nisso. Ele falou para quem? Para os discípulos. Só que as pessoas que fazem parte da multidão muitas vezes estão falando: Deus falou que, a Bíblia fala que eu não preciso preocupar com o que eu tenho de comer, com o que eu tenho que vestir, porque olha lá os passarinhos, eles não semeiam, eles não cegam, mas o Pai que está no céu cuida de todos eles. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória. Irmãos, essa palavra é para discípulos. Ele dirigiu essa palavra aos discípulos, não foi para a multidão. Fala, dirigindo-se aos seus discípulos. Então, Neto, a promessa não é para todos? Não, a promessa é para todos, mas ela só cumpre na vida de quem é discípulo. Nós temos que, buscar conhecimento de Deus, do coração de Deus, do que nós temos de direito. Isso é direito seu. Se você é um discípulo, você não tem que andar preocupado com isso, porque Ele vai prover para a sua vida. Mas essa palavra foi liberada para os discípulos. Mas Ele precisa ser o Senhor da sua vida aqui na terra. Ele precisa ser o Senhor, aquele que tem poder e autoridade sobre tudo que você faz, sobre tudo que você tem, sobre as suas escolhas. Porque se Ele é o teu Senhor, o teu Curios, Ele tem poder de decisão sobre a tua vida. Paulo, ele fala muito bem isso. Ele fala assim: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo que vive em você, Ele vai escolher por você, Ele vai te levar aonde você tem que estar, Ele vai te usar na onde Ele quer te usar, Ele vai fazer o que Ele quer fazer, e você vai perder o controle. E quando você entender isso, Deus vai falar assim: faz isso. Você vai falar assim: amém, eu vou fazer, porque eu não tenho mais poder de escolha. E quando você for fazer algo que você não deve fazer, Ele vai falar com você também. Você vai sentir no seu coração, Ele vai te governar, porque esse é o desejo do Senhor, que Ele seja realmente o Senhor da sua vida. Porque olha só o que Jesus diz. Ele fala assim, que muitos naquele dia, preste atenção, naquele dia me chamarão de Senhor, me dirão: Senhor, Senhor. Vai chamar duas vezes ainda, tão em choque que vai estar. Senhor, Senhor, mas nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus, Ele não vai responder falando assim: não, vocês não fizeram. Ele não vai falar isso: vocês não fizeram. Ele fala assim: vocês fizeram no meu nome, mas não fizeram para mim, porque eu não mandei. Vocês fizeram no meu nome, mas eu nunca mandei vocês fazer isso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o que Jesus fala? Em uma passagem em Lucas, ele fala assim: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Não adianta, irmãos. E eu me deparo isso muito com os jovens, não todos, graças a Deus, mas que vem na igreja e rodopia, e pula, e pega fogo, mas sai lá fora. Mano, misericórdia. Vive uma vida totalmente ao contrário do que vive aqui dentro. Aqui dentro é Senhor, mas lá fora eu nem te conheço, Jesus. Precisamos ter um encontro genuíno com Deus.
aonde Ele venha tirar tudo aquilo que nos afasta dEle e colocar tudo aquilo que é dEle em nós. Porque não adianta a gente ficar Senhor, 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 Senhor aqui, e realmente, de fato, Ele não for o Senhor da nossa vida. Não adianta nada termos Jesus como o Senhor da boca para fora, e não saber o que Ele quer de nós, não conhecer a Tua verdade, não compreender os Seus ensinamentos. Lucas capítulo 8, Jesus conta uma parábola, e a Bíblia vai dizer que ninguém entendeu nada, nem a multidão e nem os discípulos. Só que os discípulos, olha a diferença do discípulo e da multidão. Quando Jesus termina de contar a parábola, ele chega e fala assim: Senhor, nós não entendemos nada do que o Senhor falou, dá-nos a conhecer esses segredos do Teu reino. A gente quer saber o que o Senhor está falando, a gente quer saber o que tem importância para o Senhor. E a multidão se contentou com aquilo e foi embora. E Jesus então fala assim, ó: a vocês, discípulos, é dado a conhecer os segredos do reino de Deus, mas para a multidão eu falo por parábola, para que ouvindo não entendam. Jesus, Ele tem revelado segredos para você? Jesus, Ele tem revelado o coração dEle para você? Porque o discípulo, irmão, ele tem informações privilegiadas. O discípulo, ele sempre está um passo à frente da multidão. Eu costumo dizer algo que as pessoas que olham para mim hoje e que me conhecia antes não acreditam. Tem um amigo meu que trabalha comigo que me conheceu quando eu era da vida louca mesmo. Ele falou para mim esse tempo atrás, falou assim: Neto, a galera lá de Pinda acha que tudo isso aí que você está vivendo é mentira. Eles acham que você só vai para a igreja, mas que você não parou de usar droga, que você não parou de beber, que você não parou de fazer o que você fazia antes. Porque eles acham que é impossível, o jeito que você era, você está desse jeito hoje. E eu falei para ele assim: Du, para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Irmãos, eu estou falando de algo que eu tenho desfrutado de Deus. É algo que eu tenho falado para esses jovens aqui, falo assim: conheçam Jesus, conheçam Ele, busquem entendimento de quem Ele é, busquem ter um encontro com Ele. Nós precisamos entender isso, senão a nossa vida vai ser sempre monótona, vai ser sempre uma coisa única, sempre aquilo. Enquanto Deus tem uma vida abundante, tem poder para liberar sobre a tua vida, tem dons para liberar sobre a tua vida. Mas você precisa ser um discípulo de verdade, você precisa estar um passo à frente da multidão. O discípulo, ele tem intimidade. O discípulo, ele tem acesso, irmãos, a lugares secretos. Porque o discípulo, ele quer ter relacionamento. O discípulo, ele quer falar com o Pai. O discípulo, ele deseja a presença. E ele desfruta da presença de Deus. O discípulo, ele quer sempre estar nos braços do Pai. Lucas 11:14. Lucas 11:1. E diz assim: aconteceu que, estando ele só a orar num certo lugar, lhe disse um dos seus discípulos: Mestre, Senhor, nos ensina a orar. O discípulo, ele quer aprender a orar, irmão. O discípulo quer tomar posse, não apenas do milagre, mas o discípulo quer tomar posse daquilo que o Senhor tem para proporcionar, para que ele possa ter um relacionamento com o Pai. O discípulo quer ter acesso a lugares secretos. Agora no versículo 14 do mesmo capítulo, fala assim: e ele estava expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. A multidão não estava preocupada em orar. A multidão não estava preocupada a conhecer. A multidão, ela estava maravilhada com os milagres. A multidão estava maravilhada com aquilo que ele poderia fazer.
com aquilo que ele poderia oferecer, com aquilo que ele poderia dar. Enquanto os discípulos se maravilhavam em conhecer Jesus e entender o que ele ensinava. Porque os discípulos de Jesus, eles não seguiam Jesus para ver milagre. E depois que Jesus foi morto, ressuscitou, foram eles que fizeram os maiores milagres dessa vida. Porque eles não estavam atrás daquilo, eles só queriam a presença. E depois que Jesus foi ascendido ao céu, eles receberam o Espírito Santo, eles realizaram muitos e muitos e muitos milagres. Pedro, ele andava pela rua, irmão. As pessoas colocavam os enfermos à beira do caminho, para que a sombra de Pedro passasse por cima. E havia tanto poder em Pedro que a sombra dele, ao passar sobre os enfermos, eles eram curados. Porque eles nunca estiveram atrás de milagres, eles estavam atrás da presença. E a multidão nunca maravilhou Jesus. A multidão nunca maravilhou Jesus. Jesus, ele nunca ficou maravilhado com a multidão. A Bíblia fala de um centurião, que o servo dele estava enfermo, e ele não se achava digno de receber Jesus debaixo do telhado dele. E ele fala assim: eu também sou homem de autoridade. E se eu falar para o meu empregado, para o meu servo, faz isso, ele faz aquilo, ele faz. E você tem autoridade, Jesus. Se você liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Você não precisa ir na minha casa. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Jesus nunca ficou impressionado com a multidão. Jesus, ele se maravilhava com a fé de um homem, do que uma multidão inteira sem fé. Eu posso falar algo aqui? Nós líderes, pastores, ficamos maravilhados com a multidão. Quando o culto está cheio, quando eu chego na usina, está lotado, não tem cadeira para sentar, eu falo: nossa, que top. Mas isso é importante para mim, pastor, é importante para o meu ego, para falar que o meu ministério é abençoado. Mas Jesus, ele não se comove com isso. Jesus, ele nunca se moveu por multidão. A Bíblia fala que existe uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque uma alma arrependida, uma alma alinhada no altar do Senhor tem muito mais valor do que 99 que não tem nada de Deus. Quem está me entendendo? Abre Lucas 5:3 e eu acabo aqui. Eu quero que o Espírito Santo ele te pega por dentro hoje. Eu não estou aqui pregando lei, porque nós não vivemos debaixo de lei. Eu estou pregando algo maravilhoso para a tua vida. Que se você entender isso, vai mudar totalmente a sua perspectiva de andar com Cristo. E você vai se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui? Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar, e lança as vossas redes para pescar. Aqui, deixa aberto. Aqui foi o primeiro dia que Pedro encontrou com Jesus. Pedro não conhecia Jesus. Jesus estava no mar da Galileia. E se você for ler nos outros evangelhos, fala que ele começou a pregar e grande multidão começou a apertar ele, de modo que ele teve que subir num barco para pregar para a multidão. Então ele pega e sobe no barco de Pedro. E Pedro, ele tinha lançado a rede a noite inteira. Ele não tinha pegado nada. E depois que Jesus prega, Jesus usa o barco dele, Jesus fala assim: agora vai para o alto mar. E olha só que Pedro responde. Pedro não conhecia Jesus. Olha o que ele fala: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que ele chama Jesus do quê? De mestre.
Versículo 6: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase naufragaram. Preste atenção nesse versículo, versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Aqui Pedro entendeu em uma pregação. Pedro havia entendido. E Pedro, como que ele fala? Senhor, Cúrios, a partir de hoje eu pertenço a Ti. A partir de hoje a minha vida é Tua. Eu vou ser o Seu discípulo. Ausenta de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, que de agora em diante você vai ser pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a diferença do discípulo e da multidão. Apenas um encontro que Pedro teve com Jesus, ele se dirige a Jesus como mestre. Depois que Jesus revela quem ele é, ele passa a ser Senhor da vida de Pedro. E Pedro, a Bíblia diz aqui no versículo 11 que ele levou os barcos para a terra e ele deixou tudo. Fala tudo. Ele deixou tudo para seguir Jesus. E ele se tornou um discípulo. E Pedro, mesmo que às vezes caminhando entre o carnal e o espiritual, Jesus falou para ele assim: ó, eu vou te dar as chaves do céu, vou te dar a chave do reino, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Não é ligado na terra, ele terá sido ligado no céu primeiro. Fala: Pedro, tu és a rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Por quê? Porque Pedro tinha entendido o que Jesus tinha chamado ele para fazer. Eu não sei o que é o seu tudo hoje, o que você precisa deixar para trás para seguir Jesus. Mas Jesus me trouxe aqui porque Ele quer fazer de você um discípulo. Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer fazer de você um discípulo. Se Pedro não tivesse entendido o que aconteceu na vida dele, o encontro que ele teve com Jesus, talvez hoje nós estaríamos falando dessa passagem, dessa grande pesca, não falando do nome de Pedro, mas falando de um anônimo que recebeu uma grande provisão de Deus, que na pior noite de trabalho dele, ele viu a provisão de Deus, porque Jesus é o Senhor que provê tudo que precisamos. Mas porque Pedro entendeu e Pedro abriu mão de tudo, hoje nós estamos citando ele aqui como um dos maiores apóstolos de Jesus que pisou nessa terra, aquele que Jesus começou a obra através da vida de Pedro. Jesus, ele não foi uma coisa que ele falou para mim no meu momento de intimidade com ele, que ele não quer que nós sejamos lembrados como alguém que um dia emprestou o barco para Jesus pregar. Preste atenção aqui em mim. Jesus não quer que você seja lembrado como alguém que um dia emprestou o barco para ele pregar, como Pedro. Jesus quer que você seja lembrado como alguém que um dia deixou o barco para seguir ele a vida inteira. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Jesus está te chamando, irmão. Jesus está chamando gente aqui. Nós não estamos aqui falando de uma religião.
porque Jesus ele não criou religião. Nós não estamos aqui falando de uma doutrina que você tem que fazer, que você tem que deixar de fazer. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Filho de Deus, só aquele que tem poder para salvar, somente aquele que tem poder para sarar, somente aquele que tem poder para curar. E Jesus está te chamando essa noite para se tornar um discípulo, um verdadeiro discípulo, aquele que seja capaz de deixar tudo para trás, para seguir Ele. Vamos adorar o Senhor. E Deus tem mais para fazer essa noite, irmãos. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, que mesmo muitas vezes nós sendo indiferentes à Tua presença, muitas vezes nós sendo indiferentes àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, o Senhor insiste conosco. O Senhor nos chama para a vida, o Senhor nos chama para reinar, Senhor. E nessa noite eu tenho a certeza em Cristo Jesus, eu tenho a certeza em Ti, Espírito Santo, que muitos filhos vão voltar para os braços do Pai. Eu tenho a convicção, Jesus, que a Tua palavra ela foi pregada e ela vai frutificar. A minha oração nessa noite não é para que pessoas venham aqui na frente, Senhor, mas para que pessoas entendam, que vire uma chave, para que elas possam viver pelo Teu amor, viver para o Teu Evangelho, Senhor, para que o Senhor venha a ser realmente o Senhor da nossa vida, e não apenas da boca para fora, porque nunca foi da boca para fora, foi sempre através das nossas atitudes. E nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por essa palavra, Jesus. Nós Te agradecemos pelo nosso chamado, Senhor. Nós te agradecemos por esse grande amor com que o Senhor nos ama. Espírito Santo, venha convencer, Pai. Venha convencer aqueles que precisam tomar uma atitude hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu me despedi dos meus pais. Você pode levantar suas mãos? Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Mais uma vez. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sentou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, e me deu um som achado em vão. Pois o anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, nova sandália. Joga suas mãos lá em cima e adore a Ele. Aleluia! E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Você pode falar isso pra Ele? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, palavras de vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, não tem mais volta não. Não tem mais volta, Will. Agora é só Jesus. Quem entendeu isso, que não tem mais volta, não fica olhando para trás. Ah, mas que saudade eu tenho do pecado. Ah, mas que saudade eu tenho de um copo de cachaça. Que saudade eu tenho de trair a minha esposa. Que saudade que eu tenho. Não, irmãos, não tem mais volta. Não tem mais volta. E debaixo dessa palavra eu quero fazer duas perguntas aqui. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer ser um discípulo de Jesus verdadeiramente? Tem alguém aqui? Pode levantar sua mão, irmão. Você não precisa ficar com vergonha, não. Tem um jovem ali, glória a Deus. A gente não precisa ficar fazendo apelo, irmãos, para receber a bênção, para receber a vitória, para receber o milagre. Em Cristo nós já temos tudo isso. A Bíblia diz, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, que Ele já nos deu tudo, pelo poder divino dEle, para essa vida. Ele já nos deu tudo. Então o nosso apelo tem que ser para que vidas se entreguem para Jesus, para que vidas se tornem discípulos de Cristo. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, irmão. Você pode confessar Jesus aí do seu lugar mesmo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Fala, eu nunca confessei Jesus como meu Salvador, mas eu quero confessar hoje. Tem mais alguém aqui? Tem mais um jovem lá no fundo, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com o coração você crê e que com a boca você confessa, você será salvo. Tem mais alguém? Posso orar? Posso encerrar? Tem mais uma jovem ali, glória a Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus aí? Glória a Deus. Irmãos, é isso que maravilha Jesus. Não é multidão, é quando uma pessoa se arrepende e confessa que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. O céu está em festa hoje. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Irmãos, não quero botar medo, o Evangelho não se baseia em medo, mas se amanhã ou hoje alguém sair daquela porta e Deus me livre, acontecer alguma coisa, está salvo. Se você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu creio. Não, mas você precisa confessar. É o que a Bíblia diz, não é o que o Neto está dizendo. Se você sair dessa porta para fora e acontecer alguma coisa, irmão, você está salvo. Você está salvo. Eu vou perguntar a última vez. Tem mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Agora eu quero fazer outra pergunta. Tem mais alguém aqui
que quer voltar para os braços do Pai? Tem alguém aqui que já confessou, mas se desviou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar hoje com Jesus? Tem alguém? Tem um lindão ali, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, irmão? Irmão, você tem que aplaudir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se a gente estivesse falando que Deus estava dando carro, dando casa aqui, você estava jogando cadeira até para cima. Ele está falando de almas. O que é mais precioso para o reino de Deus é almas. Aleluia. Você que quer se reconciliar com o Senhor, você que quer voltar para os braços do Senhor, você que quer confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante as mãos, fica a mão levantada. Você não vai precisar vir aqui na frente. Fica todos que levantaram as mãos, fica a mão levantada. Eu vou pedir para o pastor James, pastor Aline, vai lá o irmão Carlos, o evangelista Carlos. Eu gostaria que vocês abraçassem essas pessoas lá no lugar deles. Tem uma jovem ali, tem outro jovem ali, tem uma menina ali, tem outro jovem lá no fundo. Eu gostaria que você aí do seu lugar mesmo, que você repetisse essa oração. E a igreja, em nome de Jesus, fecha os olhos e intercede. Para de conversar. Você está num culto, você não está na casa da mãe Joana. Para de conversar. Algo muito sério acontecendo aqui. Não fica com brincadeira na hora do culto. Você que vai confessar Jesus como seu Salvador, vai reconciliar, ora comigo, a igreja intercede, fecha os olhos e levanta a mão. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada uma dessas vidas que aqui está. Eu te agradeço por essa palavra, a tua própria palavra diz que a sua palavra ela é poderosa para nos salvar. Nós te agradecemos porque hoje houve salvação nesta casa e nós nos alegramos no Senhor, Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito em nosso meio, por essas vidas que estão se entregando, Pai. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, por cada uma dessas vidas que foram tocadas, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E você que vai confessar, que vai reconciliar, eu gostaria que você repetisse essa oração. Aí do seu lugar, fala: Senhor Jesus. A igreja inteira ora junto também, repete também para fortalecer eles. Fala: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te aceito como meu Senhor, não como meu mestre, mas como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e que os meus dias sejam todos na tua presença para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos e adore o Senhor mais um pouco. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu vou pedir para vocês que estão se reconciliando, que estão aceitando Jesus, que você se dirija ali. O Deraldo vai mostrar a salinha ali, a Bruna vai lá, o pastor James, o evangelista Carlos pode ir lá acompanhar eles. Eles vão pegar o nome de vocês, vocês que confessaram, que aceitaram Jesus. Vai na salinha lá, eles vão pegar o seu nome, vão pegar os seus dados, vão encaminhar vocês para algum dos pastores, para estar cuidando, para estar acompanhando vocês.
para que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, amém? Quem foi abençoado aqui? Quem é abençoado aqui? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa graça, vai debaixo dessa unção. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça, a paz do seu Filho Jesus e as doces consolações e as manifestações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, em nome de Jesus, hoje para todo sempre, amém. Você pode aplaudir o Senhor aí. Uma boa semana, Deus abençoe. Abrace uma pessoa aí e vai em paz, em nome de Jesus.